Bom dia a todos. Saudações especiais a todos vocês. Então, como eu dizia, meu nome é Luiz Henrique Marques, sou da cidade de São Paulo, sou jornalista e atualmente trabalho como editor-chefe da edição brasileira da revista Cidade Nova. Embora não esteja atuando hoje como professor, fui docente universitário durante 27 anos, tendo trabalhado no ensino superior, sobretudo nas áreas de comunicação e jornalismo. Como formação, eu tenho graduação em jornalismo e história, mestrado em comunicação e doutorado em história. Em nome de Edu, dou-lhes as boas-vindas de coração nesse encontro virtual. Este momento, intitulado Por uma Pedagogia da Transformação, reúne pessoas do setor da educação de vários estados do Brasil e não só. Estão conosco, como vocês já perceberam, também pessoas de outros países que falam várias línguas: inglês, italiano, francês, espanhol e até mesmo croata. As traduções serão feitas simultaneamente. Para aqueles que estão conosco pela primeira vez, EDU é um acrônimo de Educação para a Unidade. É uma rede internacional de pedagogos, professores e educadores que se inspira no pensamento e na vida de Chiara Lubich e do movimento dos focolares, que tem seu fundamento no carisma da unidade, uma espiritualidade que visa promover a fraternidade universal. Chiara é, de fato, conhecida por sua ação incansável em favor da comunhão e da paz entre pessoas de diferentes raças, culturas, igrejas e religiões. Bom, eu aproveito para dar as boas-vindas à professora Maria José Dantas, que é da Universidade Federal de Sergipe, aqui no Brasil, e que nos dirá algo sobre esse nosso encontro de hoje. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos e todas que estão conosco nesse sábado. É uma alegria imensa encontrar todos, mesmo que seja virtualmente. É uma saudação especial aos membros da Comissão Internacional EDU e também um agradecimento imenso aos tradutores e a todos aqueles que nos ajudaram na preparação desse encontro. Como o Luiz já falou, sou Maria José, trabalho como professora no Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe e, em minha pesquisa de doutorado, analisei alguns aspectos sobre a pedagogia de Chiara. E estudar Chiara me possibilitou acompanhar as atividades de uma mulher que, mesmo fora dos muros da escola, proporcionou formação, instrução e transmissão de valores a pessoas de diversas partes do mundo. O convite para esse nosso encontro, Step by Step, visa recordar os passos que podemos dar juntos, seguindo o caminho percorrido por Chiara. Por um lado, sublinha uma trajetória já vivida, e, por outro, a vontade de dar continuidade a um percurso de estudos juntos. Por isso, um passo de cada vez, no desejo de tornar possível. Hoje, estamos chegando à quinta etapa desse percurso internacional que iniciou em 16 de janeiro de 2021. O objetivo tem sido aquele de aprofundar, de modo específico, alguns trechos do discurso de Chiara em Washington, por ocasião do doutorado honoris causa em pedagogia. São os pontos da espiritualidade da unidade, lidos e interpretados na atualidade do discurso pedagógico.
O ponto que aprofundaremos hoje é aquele no qual Chiara fala sobre o grito de Jesus na cruz. Deus meu, por que me abandonastes? Ela enfatiza como esse grito está presente de várias maneiras em nossa ação pedagógica. E como nosso olhar atento para ele nos dá a esperança de que as dificuldades podem ser amadas e superadas. O encontro de hoje nos remete também ao seminário realizado aqui no Brasil em comemoração ao centenário de Paulo Freire, em 2021, e Chiara, que aconteceu em 2020. Foram 6 encontros ao longo do ano de 2021, tendo como premissa o diálogo contemporâneo entre esses 2 autores, Freire e Chiara, que ousaram pensar a pedagogia como transformação, emancipação, na forma de um novo humanismo. Gostaríamos de compartilhar com vocês algumas impressões dos participantes desse evento. César Sena, de Vargem Grande Paulista, nos escreveu: sempre vi convergência entre os pensamentos dos educadores Chiara Lubich e Paulo Freire. Agora, a partir das propostas deste seminário, ficou evidente essa conexão a partir da praxis de ambos. Teoria e prática juntas, o grande desafio dos educadores. Obrigado aos idealizadores. Maria Iranilde, de Laranjeiras, Sergipe, disse que participar dos encontros é sempre uma gratidão. Cada debate, cada experiência, cada troca de aprendizado, e melhor, cada ensinamento compartilhado, tem contribuído para a minha vida, seja ela profissional e ou pessoal. As contribuições de Chiara têm nos proporcionado vivenciar o amor como fator principal e motivador em nossas vidas. Amar o próximo como Jesus amou e levar ao ambiente de trabalho esses ensinamentos tem nos mostrado que pequenas atitudes fazem mudanças significativas. Quando realizamos qualquer ação com amor, temos a certeza de bons resultados. Andréia nos disse: o seminário foi uma oportunidade de entender a linha convergente entre os pensamentos de Paulo Freire e de Chiara Lubich. É interessante visualizar as experiências e compreender que a educação está presente em ambos os âmbitos e que ela deve ser espalhada com amor para que sementes boas sejam plantadas nos corações de nossos alunos. Edinalva nos disse: com esse percurso formativo, estou tendo a oportunidade de aprofundar o modelo educacional que brota do carisma, mas que também conversa com outras propostas, a fim de fazer emergir ainda fortes experiências que valorizem a formação integral do cidadão. E a Daniele Castro, da Bahia, nos escreveu: durante o seminário, senti uma inquietação ao ouvir várias vezes a palavra transformação. E fui deixando minha memória e pensamento ir para o passado, recuperando as experiências e habilidades desenvolvidas no presente, olhando-me, examinando-me, assim como o meu entorno, pessoas, comunidade, meio ambiente, e reencontrei o fio que poderá auxiliar-me a tecer experiências transformadoras em conexão com educação e cultura para a paz. Então, a palavra
transformação que deixou Daniele tão inquieta retorna hoje como palavra-chave desse nosso encontro e nos faz mergulhar em um diálogo entre Chiara Lubick e Paulo Freire. Lubick, que aponta para a figura humana do abandonado em sua objetividade e subjetividade, do homem singular ou plural, que precisa ser resgatado em sua identidade e humanidade, apresentando uma pedagogia que vai da condição humana ao amor como processo emancipatório. Paulo Freire, que resgata a figura humana do oprimido, do desenraizado de sua pátria, da sua terra, da sua cidade, da sua família, na busca de um novo lugar enquanto sujeito, propondo uma pedagogia que vai da esperança à autonomia. Em comum, ambos apostam na educação como um itinerário pedagógico em que o educando, indivíduo ou comunidade, percorre, com a ajuda do educador ou dos educadores, na direção de um dever ser, de um objetivo considerado válido para o homem, para a sociedade. Assim, deixemos-nos guiar pelo desejo de uma pedagogia da transformação e que possamos, hoje, refletir sobre nossa prática e nossas ações no campo da educação. Um bom evento a todos. Muito obrigado, Maria José, por essa forte introdução que praticamente deu tom para o nosso programa de hoje. Eu aproveito para saudar aqueles que chegaram, né, agora, estão chegando, chegaram depois. Bem-vindos. Na sequência, os professores Samuel de Souza Neto e Vanderlei Barbosa, de forma dialógica, nos conduzirão na primeira parte do tema sobre a pedagogia da transformação. Antes, porém, eu gostaria de apresentá-los brevemente. Samuel de Souza Neto é professor do Departamento de Educação da Universidade Estadual Paulista, Unesp Rio Claro, com livre docência na Unesp de Rio Claro. Possui doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. É graduado em Educação Física e Pedagogia pelo PINE Assis e Letras Unesp Assis, ambas instituições localizadas no estado de São Paulo. Realizou pós-doutorado no Centro Interuniversitário de Pesquisa e Informação e Profissão Docente da Universidade de Montreal, no Canadá. O professor Samuel de Souza Neto estuda a problemática dos saberes docentes, formação profissional, estágio supervisionado, epistemologia da prática e campo profissional. Vanderlei Barbosa é professor do Departamento de Educação na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. É doutor em Educação na área de Filosofia, História e Educação pela Universidade Estadual de Campinas. É também mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e tem licenciatura plena em Filosofia e bacharelado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Suas principais áreas de atuação são filosofia da educação, pensamento latino-americano, ética do pensamento católico e teoria política. Vamos, então, à apresentação dos professores Samuel e Vanderlei, a primeira parte. Saudações a todos e todas. Olá, para nós é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Passamos a apresentar o nosso texto intitulado Por uma Pedagogia da Transformação.
O centenário de Paulo Freire e Chiara Lubich nos convidou a apresentar no Brasil, como desafio, um seminário temático Percurso Formativo, de maio a dezembro de 2021, tendo como premissa o diálogo contemporâneo entre dois autores que ousaram pensar a pedagogia como transformação, emancipação, na forma de um novo humanismo. Do encontro com esses dois mestres da contemporaneidade, Joseph Miller, pedagogo e pesquisador no campo da pedagogia intercultural da Universidade de Trento, de um lado nos diz que conheceu Chiara Lubich a partir de uma comunidade educativa dos focolares, no qual tinha como premissa o diálogo operativo nas relações interpessoais e comunitárias, visando gerar um homem-mundo que fosse além dos estereótipos negativos apontados na sociedade, abraçando os abandonados, pois todos fazem parte de uma mesma família. Por outro lado, Paulo Freire emerge no cotidiano de Miller por ocasião de sua entrada na universidade, abarcando o contexto da Primavera de Maio na França, mas também na Europa, assim como levando para a América, África, Ásia e Oceania os novos ventos da Revolução Estudantil. Ventos estes que levam Miller a reconhecer na obra de Freire também as ferramentas do diálogo para a emancipação do oprimido. Para lastrear nossa reflexão, apresentamos a seguir alguns aspectos biográficos, contextuais e laborais de Paulo Freire e de Chiara Lubich. 1. A perspectiva de uma escola de vida e para a vida. A biografia de Chiara Lubich e Paulo Freire nos apresenta um itinerário de vida em que os eventos do cotidiano e a trajetória individual e coletiva de cada um têm o seu aporte de intersecção na configuração de uma escola de vida e para a vida. Paulo Regos Neves Freire nasceu em Recife, Pernambuco, e faleceu em São Paulo, Brasil, sendo considerado um dos grandes pensadores da atualidade, reconhecido mundialmente. Para falar sobre Paulo Freire, temos de lembrar das palavras humanismo, humanista e humanizador. Essas são palavras-chave que percorrem toda a pedagogia do oprimido. Da palavra engajamento, que era quase um mantra na época. Temos que lembrar da juventude universitária católica, de pessoas como Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Cláudio Umes, dentre tantos outros que sonharam juntos um outro mundo possível. Porém, para entender Paulo Freire, é preciso compreender qual era o contexto cultural e político da segunda metade do século XX. Foi esse cenário que fecundou Paulo Freire e fez dele um homem conectivo, ou seja, poetas, cineastas, teólogos, intelectuais, são constituidores desse elemento integrador de um processo de efervescência popular. De 1964 a 1975, Paulo Freire visitou vários países e por uma década viveu em Genebra, trabalhando no Conselho Mundial das Igrejas. De 1980 a 1997, a convite de Dom Paulo Evaristo Arnes, foi professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Foi secretário municipal de Educação de São Paulo e professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Entre algumas de suas principais obras nos deixou Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Cartas à Guiné-Bissau, Pedagogia da Esperança, A Sombra desta Mangueira e Pedagogia da Autonomia. Chiara Lubich nasceu em Trento, região de Trentino Alto Adige, e faleceu em Rocca di Papa, região de Roma, Itália. De forte educação cristã e herdeira de uma rica tradição pedagógica, faz de sua trajetória de vida, a partir da Segunda Grande Guerra, um evento educativo. Resgata-se a fraternidade como um princípio esquecido e o que todos sejam um, como um projeto civilizatório. Neste processo, segue os contornos da paideia cristã, dando luz a uma espiritualidade coletiva com destaque para 12 eixos temáticos, pontos da espiritualidade coletiva, mas também para 8 eixos no campo do trabalho, mundos de humanidade nova, nos quais o amor,
a dor e a palavra emergem como uma pedagogia emancipatória que não faz distinção de raça, cor, partido político, time de futebol, credo religioso, etc. Pois todos são candidatos à unidade, todos são desafiados a serem pontes de uma nova humanidade em seus respectivos campos de estudo e trabalho. Nesta direção, concebe-se a educação como um processo de iniciação, comunhão, que se expressa na arte de amar, no limite sem limite do ato educativo, pois forma-se uma comunidade educativa na qual todos são convidados a serem protagonistas. Nesse sentido, Chiara também nos deixa como contribuição uma ampla obra que perpassa os pontos de uma espiritualidade coletiva, como Deus Amor, a Palavra, Jesus Abandonado, Maria, entre tantos outros, mas também nos entrega um legado no campo das aspirações humanas expressas nos projetos de economia de comunhão, movimento da unidade na política, educação para a unidade, Sofia, entre outros. Ponto 2. Elementos para uma pedagogia da transformação. Chiara Lubich e Paulo Freire são mestres do amor, mas também mestres da coerência, não propondo algo que não tenham feito ou vivenciado. Portanto, a ação começa comigo no sentido da metamorfose ou da praxis, mas deve dialogar com o outro, pois os educadores se educam em comunhão, delineará Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido. Assim nos dirá Joseph Miller. Paulo Freire, em sua infância, passou por muitas dificuldades, até mesmo a fome com sua família, durante a crise econômica de 1929. A partir dessa realidade, ele conheceu e denunciou a injustiça, a opressão, a violência que opera de tantas formas na educação, na política, na sociedade em geral, nas relações interpessoais. Ele via pessoas e povos forçados ao silêncio, seres humanos passivos, muitas vezes convencidos de que a vida deveria ser esse mutismo e que a palavra e a ação eram reservadas apenas para uma minoria estabelecida, os opressores. Entendeu que essa realidade, de muitas formas opressivas, nega a identidade autêntica do ser humano, que em vez disso, aqui está o pensamento de Freire, é palavra e ação, ou seja, palavra transformadora, palavra daqueles que são chamados a serem sujeitos protagonistas, construtores criativos de si mesmo e de seu mundo. Chiara Lubich, por sua vez, passa pelos escombros da guerra, assim como no presente estamos vivendo a dor da guerra entre Rússia e Ucrânia. Passamos pelo atentado terrorista às Torres Gêmeas, a morte pelo racismo estrutural e ficamos chocados pelo feminicídio e pela Covid-19, pandemia que impactou o planeta todo. De fato, são tempos de guerra. A guerra habita cada um de nós, havendo necessidade de uma ressurreição, redenção. Nesse contexto, no ensaio Ressurreição de Roma, Lubich nos convida a uma nova reflexão, pois quando ela olha para a sua cidade, o que ela vê? Vê uma Roma devastada pelos escombros da Grande Guerra, o seu ideal distante, como distante estão os grandes homens, santos, e os grandes mártires que iluminavam tudo ao seu redor com a eterna luz. Em contraste, o mundo, com a sua sordidez e vaidades, agora domina, e mais ainda as suas casas, onde reside a ira e todo tipo de agitação e desumanização. Dirá Lubich, passo por Roma e não quero vê-la. Olho o mundo que está dentro de mim e me apego àquilo que tem essência e valor. A partir desse olhar, retoma-se a figura do homem imundo que se expressa na figura do abandonado, do educador por excelência e do incondicional pela humanidade. E do seu amor incondicional pela humanidade. A partir dessa compreensão, pensar a educação significa pensar uma nova pedagogia, retomando princípios básicos desse processo. Nesta direção, Kant nos lembra que o cristianismo operou uma profunda mudança cultural, sendo considerada
talvez como a mais profunda mudança que o mundo ocidental tenha conhecido em sua história. Iniciou por uma mudança de mentalidade, em que concebeu um novo tipo de homem, igualitário e solidário. De sociedade, coloca-se o amor no centro e não mais a autoridade, reestruturando a compreensão do trabalho e de colaboração recíproca entre patrões e escravos, ou serviçais e empregadores e dependentes. E de política, valores éticos sociais, de igualdade e solidariedade. Concebe-se um lugar para a mulher e para a criança, pois Maria foi mãe de Jesus e ele próprio uma criança. Do ponto de vista pedagógico, Cristo havia sido um grande educador, popular e bem-sucedido. Seus ensinamentos ligavam-se essencialmente à vida. A pedagogia que propunha era concreta, parábolas inventadas ao calor dos fatos, motivadas por suas numerosas andanças pela Palestina. Ao mesmo tempo, dominava a linguagem erudita e sabia comunicar-se com um povo mais humilde. Então, quais seriam os elementos desta pedagogia? Alguns elementos podem ser encontrados no diálogo estabelecido entre as ideias de Paulo Freire e Chiara Lubich, tendo em sua centralidade na perspectiva de formação do homem-mundo, caracterizadas nas figuras do abandonado e do oprimido. No entanto, na lição para o doutorado honoris causa em pedagogia, Chiara Lubich nos responde também a esta questão, assim como Paulo Freire na pedagogia da autonomia. Vejamos esse diálogo. A ideia-chave, o segredo na compreensão de uma educação que indica o limite sem limite na nossa ação pedagógica, bem como até a que ponto e com que intensidade ela deve se mover. Nesse sentido, Freire complementa colocando que a educação é um processo humanizante, político, ético, estético, histórico, social e cultural. Assim, exige a convicção de que a mudança é possível como uma das formas de luta capazes de promover e instaurar a ética universal do ser humano. B. Aponta para um amor preferencial pela figura do ignorante, do excluído, do desadaptado, do portador de deficiência, do não amado, do negligenciado, do marginalizado, de todas aquelas realidades humanas e sociais que exigem mais do que outras uma urgente e especial necessidade de educação. O que significa em Freire resgatar os condenados da terra e os excluídos da sociedade. C. Ele é o paradigma de quem, carente de tudo, precisa de alguém que lhe dê tudo e por ele faça tudo. Como complemento, Freire nos dirá que os professores e as professoras têm uma responsabilidade ética no exercício da tarefa docente. D. A ideia limite, o parâmetro do educando que postula a responsabilidade do educador. Em consonância com Lubich, Freire colocará que ensinar é uma especificidade humana que exige competência profissional e generosidade, mas cuja autonomia se funda na responsabilidade que vai sendo assumida nesse processo. E nos indica, portanto, o limite sem limite dessa necessidade e, ao mesmo tempo, o limite sem limite de nossa responsabilidade em ajudar e educar. Neste sentido, Freire acrescentará que o saber fazer da autorreflexão crítica e o saber ser da sabedoria exercitados permanentemente pode nos ajudar a fazer a necessária leitura crítica das verdadeiras causas da degradação humana, para nela intervir, pois ensinar exige não só a corporificação das palavras pelo exemplo, mas também a convicção de que a mudança é possível. Podemos depreender desses pontos abordados que o tema da formação humana é fundamental nas análises pedagógicas de Paulo Freire e Chiara Lubich, cuja capacidade de olhar a realidade a partir da negatividade, o oprimido e o abandonado, se constitui uma novidade de transformação. No geral, Paulo Freire, em sua exterioridade, revela a humanidade, educação,
e em sua interioridade uma espiritualidade, religiosidade, enquanto que Araluco, em sua interioridade, nos revela uma humanidade, ato educativo, e em sua exterioridade uma espiritualidade coletiva, teológica. Freire e Ludwig, cada um a seu modo, em circunstâncias históricas e culturais próprias, deixaram um legado de transformação que souberam partilhar ideias e inspirar pessoas a partir de algumas categorias que nomeamos aqui para aprofundamento futuro: diálogo, unidade, amor, fé, esperança, humildade, humanidade, alteridade, solidariedade e fraternidade. Podemos depreender dessas categorias a antropologia filosófica de Freire e Ludwig, uma concepção de ser humano com vocação ontológica para ser mais. Paulo Freire e Araluco, um homem e uma mulher, uma europeia e um latino-americano, tornaram-se cidadãos do mundo, pensadores que não se deixam enclausurar em uma única teoria. Em Freire notamos influência do personalismo cristão, do materialismo dialético e do existencialismo. Em Ludwig notamos a influência da doutrina social da Igreja, da literatura sapiencial, da cultura ecumênica e do personalismo e humanismo de Jacques Maritain, pensador francês. São livres para estabelecer o diálogo e criar comunhão de culturas, ideias e sonhos. Nós vamos fazer um pequeno break. Veremos agora a apresentação do grupo A Quatro Vozes. Grupo Mineiro A Quatro Vozes, agora um trio, formado pelas irmãs Dora, Jurema e Jussara Otaviano, apresenta a diversidade musical do Brasil. O trabalho do grupo se destaca pelos arranjos vocais elaborados e escolha do repertório, baseado em pesquisas sobre as raízes da música popular brasileira, tendo como maior característica a brasilidade, o som negro e a música do interior do estado de Minas Gerais. O grupo nasceu na década de 90 e conta com 3 discos lançados. Finalista do Prêmio TIM como melhor disco de música popular brasileira, o grupo se apresenta em diversos estados do Brasil e festivais internacionais. Com vocês, A Quatro Vozes. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, o sol vem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acreditei que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente existe. Eu não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem sem coisa normal. Bola de meia, bola de gude, um solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão. Coisas bonitas que eu acreditei que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente existe. Eu não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem sem coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão.
me dá a mão. Continuamos com a segunda e última parte, nosso tema central. Do abandonado ao oprimido, o projeto civilizatório de Chiara Lubich e Paulo Freire. Tentar entender a pedagogia do oprimido só em termos pedagógicos é um equívoco. Só se compreende pedagogia do oprimido quando se conecta ao tempo e ao espaço, a educação na tessitura de movimentos, incursões, trabalhos, no fluxo de acontecimentos que marcaram as décadas de 60 e 70 e se estendem para 80 e 90. Pedagogia do Oprimido é uma obra que foi escrita há mais de meio século, mas continua provocativa, seja concordando, seja às vezes discordando de suas ideias. Nesse sentido, é imprescindível conhecer essa obra que soube captar o espírito de uma determinada época e sistematizar seus anseios dialógicos por liberdade e democracia. Como palavra de chave de leitura, Pedagogia do Oprimido é um verdadeiro ensaio ético, crítico, político da educação. Diz Freire, se nada ficar dessas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Freire busca aprofundar a educação como prática da liberdade e sua relação com a pedagogia do oprimido, retomando o diálogo como categoria epistemológica, pedagógica e política. Da mesma forma, tentar entender em Chiara Lubich a sua proposta sobre Jesus abandonado, na perspectiva do abandonado, apenas como uma proposição religiosa, teológica, ignorando-se toda uma antropologia, sociologia, filosofia e pedagogia que ela nos oferece, seria cometer outro equívoco. Na visão de Richard Hort, filósofo pragmatista norte-americano, o Novo Testamento tem propostas válidas para a humanidade, que não foram superadas. No Novo Testamento, Lubich nos apresenta duas chaves de leituras, entre outras. Jesus abandonado, meu Deus, por que me abandonaste? E que todos sejam um. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Na reflexão do abandonado que morre na cruz, Chiara extrai o ápice da dor humana como o que há de mais humano, mas também de mais espiritual na sua reflexão. Assim ela nos dirá: eis a grande atração dos tempos modernos, atingir a mais alta contemplação e permanecer misturado com todos, lado a lado com os homens, e, ao mesmo tempo, dividir com o próximo a injúria, a fome, os golpes, as alegrias fugazes. Dessa forma, na figura do abandonado, ela nos apresenta também a sua dupla face. Jesus abandonado e homem mundo. Agora, na perspectiva do homem mundo, trazendo subjacente a ele todos os oprimidos e marginalizados da sociedade. A partir dessa leitura, Lubich apresenta a sua pedagogia, nos convidando a uma ressurreição, emancipação, a partir do amor como expressão máxima do ato pedagógico, pois é preciso ensinar tudo a todos. Todos são candidatos à unidade, de modo que o diálogo em Chiara assuma uma compreensão do eu ao tu, mas também do nós, pois, a partir
de sua visão trinitária, assim o compreende. Neste sentido, no centro do processo educativo, professor e aluno, pais e escola, um deveria estar a serviço do outro, e não em oposição ou conflito. Considerando que o amor, enquanto processo educativo, se manifesta na arte de amar, assumindo posições éticas, estéticas e políticas. Portanto, se trabalha no âmbito da inculturação, da interdependência, dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, nos desafiando no limite sem limite que a educação deve assumir para chegar a todos. Em Freire, o diálogo como categoria epistemológica tem a perspectiva do pensamento socrático. O filósofo das praças, que não ensinava nada, mas com o seu método maêutica, parte-se da ideia de que as pessoas possam, a partir de sua introspecção, reflexão sobre a própria ideia ou conceito, construir o seu próprio pensamento. O diálogo como categoria pedagógica se dá na medida em que a relação professor-aluno é feita de abertura. A aprendizagem será a relação de ambos numa reciprocidade. Pedagogia dialética, ironia e maêutica. O diálogo como categoria política, relação de poder, elimina-se a hierarquia entre professor-aluno e busca-se a comunhão de saberes. Cabe colocar que a proposta de eliminação da hierarquia entre professor e aluno diz respeito a que ambos são considerados sujeitos do processo, cuja relação é dialógica e comunicativa, e não autoritária e impositiva. Do ponto de vista das abordagens de ensino, Mizukami coloca Paulo Freire na perspectiva sociocultural, pois não se trata do ensino ficar centrado no professor, no aluno ou na técnica, mas na formação humana. Porém, a autoridade do professor emerge no compromisso que ele assume em apresentar esse mundo à criança, de demonstrar o seu amor por esse mundo, por essa cultura, da mesma forma que deveria considerar e respeitar a experiência da criança naquilo que lhe toca, perpassa. Caso contrário, não deveria ser educador. Assim, as etapas da anomia, limites, e heteronomia, cumprir tarefas, precisam ser respeitadas para se chegar na autonomia, liberdade de expressão, moralidade autônoma. Cabe novamente lembrar que o cristianismo concebeu um homem igualitário, solidário, uma sociedade que coloca o amor no centro e não mais a autoridade, porém não a descarta, e uma política que valoriza os valores éticos sociais de igualdade e solidariedade. Neste contexto, a hierarquia está a serviço da emancipação humana. Assim, a palavra passa a ser a base do diálogo comprometido com a situação vindoura. Quem se dispõe a dialogar se coloca na posição de igualdade no sentido da relação de poder. O diálogo como exigência existencial tem na palavra a base do diálogo e tem duas dimensões: ação, criação, e reflexão, entendimento. Dessa forma se poderia perguntar quais são os atos fundantes do diálogo. Para Freire, é condição imprescindível para o diálogo o amor, a humildade, a fé, a esperança, o pensar. Em que área o diálogo assume a perspectiva de ser operativo, incluindo muitas das proposições de Freire, mas devendo nos conduzir à transformação, propondo um novo paradigma, o homem-mundo. Nesta pedagogia do abandonado, podendo envolver uma pedagogia da fraternidade, pedagogia da comunhão ou pedagogia da unidade. A arte de amar emerge como uma metodologia operativa, pois é preciso
Amar a todos. 2. Tomar a iniciativa. 3. Ver em cada um uma pessoa preciosa, ou Jesus em cada pessoa. 4. Saber fazer-se um com cada pessoa, colocar-se no lugar do outro. Você. 5. Amar o inimigo, a pessoa diferente. E 6. Amor recíproco, pois a amorosidade nos propõe uma estrada de mão dupla na formação desse homem-mundo. Nesse processo, a palavra também ganha um significado especial, pois é preciso ensinar tudo a todos, assumindo a perspectiva da gradação no processo do ensino e aprendizagem, mas também compreendendo a educação. A dificuldade na dimensão de ensinar, que exige pesquisa e rigor metodológico, no sentido freiriano, mas a palavra assume, para além do diálogo, expressões e enunciados que devem nos conduzir à vida, palavra de vida, constituindo-se uma escola de vida e para a vida, superando a verbosidade, o uso de palavras e excessos. Dessa forma, na pedagogia do abandonado, a palavra assume a sua dimensão pedagógica enquanto processo educativo, mas também em sua dimensão espiritual. Deixai vir a mim os pequenos e não os impeçais. Por fim, Lubick aponta que essa unidade existencial entre palavra e vida, entre dizer e fazer, que a nossa experiência é para muitos dignas de crédito e convencedora, pois provoca profundas mudanças na existência pessoal, acionando em muitas pessoas um verdadeiro processo educativo. Por fim, para fechar os desafios das possibilidades de mudanças, não podemos esquecer que foi perguntado há 21 anos atrás: um outro mundo é possível? Esse tema foi o polo gerador do primeiro Fórum Social Mundial de Porto Alegre, cujo objetivo era se contrapor ao Fórum Econômico Mundial de Davos. Independente das respostas que foram dadas, Chiara respondia que sim, mas pela fraternidade universal. E Paulo Freire nos lembraria da instauração de uma ética universal do ser humano. Considerações finais. Diálogo e compromisso em Chiara Lubick e Paulo Freire. Ao tecer as considerações finais, recorremos novamente a Joseph Miller em um texto intitulado Diálogo e Compromisso em Chiara Lubick e Paulo Freire, em que afirma: Paulo Freire e Chiara Lubick são duas grandes figuras, dois mestres do diálogo, ambos vencedores do Prêmio Unesco de Educação para a Paz. Mestres do século passado, mas muito atuais, pertencentes a dois mundos culturais diferentes, mas ao mesmo tempo portadores de uma mensagem que tem muitos pontos em comum. Na verdade, é bom nos fazer perceber que personalidades pertencentes a dois mundos culturais tão distantes e diferentes, porém, os pares chegam a propostas que têm diferenças e especificidades, sua própria linguagem e terminologia, mas que também têm muito em comum. E essa parte comum parece realmente inovadora e, em muitos aspectos, revolucionária. Paulo Freire e Chiara Lubick são mestres do diálogo. De um lado, Freire resgata a figura humana do oprimido, do desenraizado de sua pátria, da sua terra, da sua cidade, da sua família, na busca de um novo lugar enquanto sujeito, propondo uma pedagogia que vai da esperança à autonomia. De outro lado, Chiara Lubick aponta para a figura humana do abandonado em sua objetividade e subjetividade, do homem singular ou plural que precisa ser resgatado em sua identidade, humanidade, apresentando uma pedagogia que vai da condição humana ao amor como processo emancipatório. Em comum, ambos apostam na educação como um itinerário pedagógico em que o educando, indivíduo ou comunidade, percorre com a ajuda do educador
ou dos educadores na direção de um dever ser de objetivo considerado válido para o homem e para a humanidade. Dessa forma, concebe-se o percurso formativo educacional na forma de uma escola de vida e para a ideia é mudar o mundo a partir da escola e a escola a partir de cada um de nós. Nessa direção, valoriza-se a dimensão dialógica, relacional ou social da interação com o outro, na perspectiva de que os homens se eduquem em comunhão. Porém, não há diálogo se não há amor profundo pelo mundo e pelos homens. Não é possível dar um nome ao mundo se não é o amor que o provoca. Desse modo, o amor, que é a base do diálogo, também é o diálogo. O amor é um ato de coragem e nunca de medo. O amor é um compromisso com os homens, mas esse compromisso, justamente por ser amoroso, é dialógico. Paulo Freire e Chiara Lubick são sensíveis ao drama da realidade. Souberam descrever as angústias e fazer o diagnóstico do seu tempo, mas, ao mesmo tempo, souberam apontar alternativas e utopias. O pensamento de ambos não é construído apenas de ideias, mas de uma mística. O nosso muito obrigado por vocês nos ouvirem. Para fechar esse momento, teremos mais uma apresentação musical. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo.
Obrigado, belíssima música. Vocês viram que um dos compositores é o próprio professor Vanderlei. Eu não sabia desse talento dele. Muito bem. Eu agradeço, então, aos professores Samuel e Vanderlei por essa iluminada apresentação sobre a temática da pedagogia da transformação. Para aprofundar ainda mais os principais aspectos dessa reflexão, veremos agora o depoimento de alguns professores e outros profissionais brasileiros de diferentes regiões do nosso país, cuja experiência concreta certamente servirá de inspiração para muitos de nós que desejamos testemunhar a força de uma educação capaz de transformar a vida das pessoas. Bom, a primeira experiência é da Eliane Menezes. Ela é da Paraíba e conta como foi o trabalho de formação de professores, iniciativa que teve como objetivo ajudar os colegas não aprovados em concurso público a conquistarem uma vaga como professores efetivos do município. Olá, sou Eliane Menezes e atuo como professora formadora de professores na Rede Municipal de Ensino no município de Campina Grande, na Paraíba, no Brasil. No meio em que atuo, muitos professores não são concursados, mas possuem a mesma carga horária de trabalho, recebendo um salário de 50% menor. Essa realidade sempre me incomodou muito, pela injustiça que ela representa e pela falta de oportunidade de concorrerem a um concurso público, pois passamos muitos anos sem essa possibilidade. Em outubro de 2021, o prefeito abriu o concurso e vi que seria essa a oportunidade de colaborar efetivamente para que meus colegas pudessem concorrer a uma vaga com mais chance de aprovação. Assim, depois de alguns dias amadurecendo a ideia, procurando analisar as formas de agir e trabalhando em mim as justificativas para não agir, deixei o impulso do desejo de fazer o bem ressoar mais forte. Lancei nas redes sociais um canal no YouTube, e com ele um desafio de atingir 1000 inscritos em 3 dias. Dessa forma, muitos amigos ficaram motivados e foram chegando os colaboradores. Meu objetivo era gerar uma rede de colaboradores, de forma que todos contribuíssem com o desenvolvimento profissional uns dos outros. Mesmo aqueles que estavam concorrendo a uma vaga eram convidados a estarem condividindo com outros os seus conhecimentos, alimentando assim em todos o propósito, passarmos num concurso público. Pois era um grande desafio, não é? Porque nem sempre as pessoas estão prontas, né, a dividir aquilo, veem no outro um adversário, né? Mas eu percebia que aos poucos esse sentimento ia diminuindo, né? E que as pessoas de fato se apoiavam mutuamente. Criamos 3 grupos do WhatsApp, não é? Além do canal no YouTube, também tivemos esses grupos no WhatsApp, cada um com mais de 200 pessoas. Alguns foram eu mesma que mandei o convite, mas a grande maioria foram eles, né, que iam repassando os convites para outras pessoas. Assim, eu organizava as postagens para colocar dentro do WhatsApp, né, com conteúdos voltados para o concurso. E uma vez por semana a gente realizava lives colaborativas, em que os professores amigos, né, professores de universidades, do meu ambiente de trabalho, se colocavam à disposição para vir tratar sobre os conteúdos do concurso, assim criando essa energia, né, de estímulo mútuo, né, e de colaboração. Foi uma experiência enriquecedora, primeiro por eu ter saído de mim mesma e com isso gerado uma oportunidade de colaboração com outros.
por ter me aproximado de pessoas que só tiveram essa oportunidade para estudar e, de fato, passarem no concurso. Por eu ter despertado em alguns, né, o gosto por estudar. E também por ter encontrado Milena, né, uma jovem mulher que me disse que estava aproveitando em muito aquela oportunidade, pois o marido não a deixava frequentar nenhum curso e ela precisava muito passar no concurso. Em dezembro ocorreu o concurso e alguns voltaram para compartilhar seu êxito. Para mim foi uma grande alegria. A minha felicidade está em não ter me acomodado diante dessas dificuldades que não foram poucas, né? Mas de ter ultrapassado minhas limitações e colocado em comum o conhecimento. Pois eu compreendo que ter conhecimento é um capital cultural de grande valor, que não posso retê-lo, mas dividi-lo, né, para gerar uma maior resposta de transformação social. Obrigada. Obrigado, Eliane. Agora ouviremos Júnior, do Rio de Janeiro. Ele apresenta a sua experiência na escola sobre como, por meio de uma ação afirmativa, buscou superar uma situação que reflete o racismo estrutural. Olá, eu me chamo Júnior, sou brasileiro, sou professor de História e historiador. Em 2020, eu sofri um ataque racista durante as aulas online. Nesse período da pandemia, quase todas as escolas funcionaram assim, no Brasil e no mundo. E foi por 2 vezes esse ataque. Foi uma experiência bem difícil, assim, bem triste, né? Porque geralmente a gente recebe muito carinho dos nossos alunos. E foi a primeira vez que isso aconteceu comigo em ambiente de sala de aula. Mas eu não parei diante disso. Eu aproveitei dessa oportunidade para ensinar a minha cidade, a escola onde eu trabalho e até em outros lugares sobre a importância de se falar e de se combater o racismo. O Brasil é um país que tem 54% de pessoas pretas. Mesmo assim, é um país que tem um histórico muito grande de racismo, de discriminação racial. Então isso foi uma oportunidade grande de levar essa discussão na minha cidade, em clubes de futebol, em outros lugares. Na escola onde eu trabalho, onde aconteceu, eu criei uma comissão das relações étnicas e raciais, com o objetivo de levar essa pauta para os alunos, entre os professores, coordenação, direção. Também fui falar em universidades, em empresas, em outras escolas, sobre a importância de uma educação para mudar essa realidade. É importante que a gente entenda que somos todos irmãos e que, indiferente da nossa cor, da nossa pele, do nosso gênero, a gente deve se amar. E foi exatamente isso que eu decidi fazer a partir dessa experiência, ensinar as pessoas sobre isso. Ainda temos um caminho longo pela frente, mas só assim, entendendo que somos todos irmãos, podemos construir um mundo melhor, um mundo de mais amor, onde a gente possa de fato nos amarmos uns aos outros, onde a cor da pele não chegue antes da pessoa, e muito pelo contrário. O racismo é uma realidade muito cruel. Aqui no Brasil, mata centenas de milhares de pessoas por ano vítimas do racismo. Então é importante falar sobre isso. E eu quis fazer do meu caso, da minha experiência de dor, um momento de transformação, de reflexão e de mudança para a sociedade. E eu estou muito feliz com o resultado que vem alcançando pelas pessoas que me seguem nas minhas redes sociais e que compartilham experiências e que aprendem com um pouco que eu conto da minha história. É isso aí. Beijo.
Obrigado, Júnior. Quem nos dá o terceiro depoimento é a Marta Padilha, que é professora de línguas e apresenta a sua experiência com adolescentes na sala de aula online. Bom dia, eu me chamo Marta, moro no Rio de Janeiro e sou professora de francês. Assim que a pandemia começou, eu fiquei bastante desanimada. Sou professora desde 1987 e sempre fui uma pessoa bastante ativa. Ficar em casa muito tempo não é algo que me agrada. Sempre trabalhei em pé na sala de aula com adolescentes e jovens, logo estava sempre em ação. Ficar em casa na frente de um computador várias horas seguidas não é algo que me agrade. Assim que soube que as aulas seriam suspensas, fiquei agitada sem saber como agir. No final da primeira semana de isolamento, recebi um comunicado das 2 escolas em que trabalho, dizendo que nós começaríamos a dar aulas virtuais. Em pouquíssimo tempo, tive de aprender muitos recursos que eu não dominava e que nunca foram meu centro de interesse. Eu gosto do contato pessoal, do tu a tu, da conversa olho no olho. Tive de sair da minha zona de conforto, como há muito tempo não acontecia. Num primeiro momento, fiquei muito desanimada, com muita vontade de desistir. Aos poucos, entendi que precisaria colocar de lado a minha preocupação e o meu desconforto e viver plenamente a situação presente, cada momento, aceitando a mudança no modo de ensinar. Contei com a ajuda de muitos colegas mais jovens que gravaram vídeos para me ensinar técnicas diversas. Esse trabalho virtual me obrigou a preparar aulas e materiais novos, porque até então eu só havia dado aulas presenciais. Isso exigiu muito esforço e muito tempo, além de ser obrigada a vencer desafios. Procurei preparar materiais variados e dinâmicos e avaliações com comandos e competências diferenciadas. Procurei resolver um problema de cada vez, sem querer aprender tudo de uma vez por todas. Como professora de língua estrangeira, percebi que uma das formas de avaliação a priorizar seria a produção de textos. Logo na primeira aplicação, percebi que os alunos estavam fazendo texto em português e colocando em sites especializados em tradução. Os primeiros textos que eu recebi foram, na sua maioria, perfeitos, com uma excelente correção linguística. Eu já conheci os meus alunos, além de conhecer o nível no qual eles estavam. Sabia muito bem que aqueles textos não poderiam ter sido produzidos integralmente por eles. Num primeiro momento, fiquei desanimada, porque imaginei que isso continuaria a acontecer até o final do ensino à distância. Depois entendi que deveria acolher essa dificuldade e olhar cada estudante com um olhar de respeito e confiança e tentar transformar esse desafio em crescimento para mim e para os alunos. Essa seria uma pequena contribuição que eu poderia dar para a construção de um mundo novo. Conversei com os diferentes grupos sobre os vários recursos que o computador nos oferece e como podemos nos beneficiar disso, mas também expliquei que tudo tinha um limite e que usar erroneamente alguns sites não era benéfico para um aluno como um todo, visto que o mais importante não é fazer tudo corretamente, mas aprender com os erros cometidos. Em seguida, marquei algumas reuniões individuais para conversar com a câmera aberta, olho no olho. Procurei ver cada um como pessoas únicas e preciosas. Disse que a ideia não era punir ninguém, mas promover um diálogo. Depois de algumas perguntas, a maioria dos alunos acabou me dizendo que realmente não haviam feito o texto sozinhos, mas que haviam sido ajudados por sites de tradução. Eu lhes perguntei sobre a eficácia disso e eles entenderam que não estavam aprendendo nada com isso. Eu lhes expliquei que o meu objetivo nunca foi dar nota baixa,
mas fazer com que eles se exercitassem e progredissem. Eu sempre trabalhei com reescritura de textos a partir dos erros deles, o que sempre teve um resultado muito positivo. Praticamente todos começaram a escrever de forma honesta seus textos. Poucos alunos não admitiram o erro e continuaram fazendo o mesmo. Em alguns casos, confesso que num primeiro momento fiquei bastante decepcionada e até com raiva, mas tentei renovar a confiança e a esperança naquele aluno, porque sei que a adolescência é uma época de aprendizagem e sei que esse tipo de comportamento é corrigível. A pandemia e o ensino online me obrigaram a olhar individualmente cada aluno, com suas características, suas necessidades e desafios. Fiz reuniões individuais, preparei materiais específicos e conversas direcionadas. Percebi que deveria levar comigo alguma dessas práticas para as aulas presenciais. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau. Obrigado, Marta. Obrigado, Marta. A bibliotecária Elaine Charré é quem apresenta agora o seu testemunho. Ela conta a sua experiência realizada no colégio onde trabalha, no âmbito do projeto internacional Living Peace, voltado à construção de uma cultura de paz. Sou Eliane, bibliotecária, e trabalho no Colégio Assunção, localizado na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Atuo no colégio com um trabalho não apenas voltado para a ida semanais dos alunos à biblioteca, leitura e empréstimo de livros, mas voltado para o desenvolvimento de valores, de habilidades socioemocionais, de interação, despertando nos alunos o gosto e o prazer pela leitura, o amor ao próximo e a propagação de uma cultura de paz. Participamos desde 2018 do Living Peace International, pois acredito muito na educação relacionada à paz. E este projeto desenvolve nas pessoas valores não só de paz, mas de solidariedade, fraternidade e principalmente de ajuda a quem sofre. Durante a pandemia, momento em que o espaço físico da biblioteca passou por transformação, não podíamos emprestar nem receber os livros e nenhuma outra atividade presencial, senti a necessidade de propor aos alunos algo diferente. E mesmo que fisicamente distantes, poderíamos viver e propagar a paz, chegando às pessoas mais necessitadas com o nosso amor. Daí surge a ideia de enviarmos os nossos atos de paz desenhados a pessoas que nesse momento estavam sofrendo, e assim ajudá-las a superarem esta dor, este sofrimento do momento presente. Iniciamos ajudando os nossos alunos a escreverem e desenharem atos de amor praticados diariamente, que aconteciam no convívio familiar e social. A receptividade foi ótima e tivemos 3 turmas de terceiro ano envolvidas em viver concretamente pela paz e nos mostrar seus atos cotidianos. A proposta inicial ultrapassou as expectativas e as produções lindas foram transformadas em vídeo. Surgiu a ideia de enviarmos esses trabalhos a outro país, às crianças que sofrem. Essa ideia despertou o interesse da professora de inglês, que também atuava nas turmas, e juntamente com os alunos, traduziu os atos pela paz em inglês, com o objetivo de envio às crianças de Mianmar, ou seja, a uma nação do Sudeste Asiático, cuja população estava passando por um momento muito difícil neste período pandêmico. O empenho dos nossos alunos foi extraordinário. Qual não foi a nossa alegria ao sabermos que as crianças de Mianmar receberam o vídeo. Também pensando nos profissionais de saúde de Mianmar, tendo em vista a trágica situação do país e aos trabalhos realizados por eles em hospitais improvisados, em igrejas e templos, os alunos do 6º ano, juntamente com a professora de inglês, escreveram cartinhas para esses profissionais. Quanto consolo e carinho colocaram nas cartinhas para aliviar o sofrimento deles. Nossos alunos se empenharam demais com a proposta. As cartinhas recheadas de afeto eram especiais e para pessoas especiais. Elas foram decoradas, assim como os envelopes, de maneira muito especial. O envolvimento dos nossos alunos ao planejar, pensar e elaborar cada detalhe retratou esperança, cor, vida, humanidade.
O passo seguinte seria a postagem das cartas nos Correios. Para surpresa de todos, fomos informados que os Correios estariam fechados até 2040 para envio de correspondências a Mianmar. Mesmo com essa informação, não desistimos. Conseguimos um correspondente em Bangkok, capital da Tailândia, que receberia as cartinhas e depois as fariam chegar até Mianmar. Para a alegria de todos os envolvidos, recebemos a foto da nossa correspondente em Mianmar com os envelopes dos Correios recheados de cartinhas nas mãos, que finalmente chegaram ao destino. A situação lá ainda é muito séria, mas as cartinhas estão chegando às mãos daquelas pessoas maravilhosas que salvam vidas. Outra atividade realizada foi com a Clínica Geriátrica de Idosos. Nossos alunos do 3º ano pintaram a metade do desenho de um elefante da paz e enviaram aos 60 idosos para eles pintarem a outra metade do desenho, com o desejo que isso levasse carinho e aliviasse um pouco a dor deste momento. Quanta alegria ao receberem o presente! Como os idosos não podiam enviar a foto deles pintando, mandaram aos alunos a foto do local onde colocaram o desenho até o dia da pintura. Dando continuidade ao projeto com a clínica, os alunos do 4º ano se empenharam na elaboração de desenhos dos atos concretos que viveram pela paz a serem enviados aos 60 funcionários que trabalham na clínica. Cuidadosamente pensamos do diretor aos funcionários de serviços gerais. O dia da entrega foi emocionante. Todos os trabalhadores da clínica ficaram impressionados com a lembrança pessoal e nominal, reconhecendo e agradecendo a delicadeza do presente recebido, com os escritos e desenhos dos atos de paz. Ainda valorizando esses desenhos cheios de vida e amor concreto que as crianças fizeram durante o período de pandemia, preparei um vídeo com a explicação e a vivência dos nossos alunos. Este vídeo foi enviado a uma escola creche, possibilitando às crianças, através do dado da paz e das experiências dos nossos alunos, aprenderem valores através do brincar, permitindo-lhes vivenciar e se conectar a ações concretas permeadas de paz. Para finalizar, nossos alunos estão escrevendo para as crianças ucranianas, comunicando os atos de paz que estão vivendo e levar até elas um pouco de alegria. Enviarão também uma mandala de coração pintada somente a metade, para as crianças ucranianas completarem a outra metade do desenho. Será um envio de coração para coração das crianças neste momento tão difícil. Temos esperança e fé que essas ações concretas possibilitem os nossos alunos a crescerem seres humanos melhores, solidários e preocupados com a sociedade, levando amor, carinho e aliviando a dor daqueles que sofrem. A alegria, a paz e o amor podem ser vividos e compartilhados com as pessoas que sofrem, onde quer que estejamos. E não é verdade que estávamos presos na pandemia. Se quiséssemos, podíamos voar. Obrigado, Eliane. Desculpe, eu errei o nome. Vamos para o nosso último relato de experiência. Cliff é haitiano e mora no Brasil. Ele é psicólogo e trabalha com a acolhida de refugiados e imigrantes, especialmente crianças e adolescentes. É justamente sobre esse trabalho que ele nos conta a sua experiência. Meu nome é Cliff, sou haitiano e vivo no Brasil. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco de minha experiência durante a pandemia. Para isso, vou ler a experiência para não perder o foco. Então, o fluxo migratório nos últimos anos tem gerado um grande crescimento no Brasil, especialmente no estado de Santa Catarina. Desde a chegada dos imigrantes haitianos, depois do terremoto que devastou o país em 2010, até no dia de hoje, com a chegada dos venezuelanos, sírios, cubanos e outros países vizinhos. Isso surge uma grande preocupação no que se refere a criança e adolescente imigrante que se encontram em situações de vulnerabilidade, causado pelo tráfico de pessoas, abuso sexual, seja física ou psicológica. Diante dessa crise que vive a humanidade, causa um grande sofrimento tanto pelas pessoas que vivenciaram na própria pele
como também pela família e a sociedade. A partir dessa dor, gostaria de compartilhar a minha experiência profissional baseada no pensamento de Chiara Lubich, que me serve como uma luz para transformar a dor em oportunidade. Sou psicólogo, trabalho como mediador cultural e intérprete no contexto migratório, com o objetivo de colocar em relevo a voz dessa criança e adolescente acima citado que se encontra no território brasileiro. Ao reconhecer a importância de uma escuta qualificada e de propiciar um espaço de acolhida, a fim de formar um vínculo de confiança com elas, bem como identificar demandas e dificuldades no processo de sua inserção aos diferentes âmbitos que frequentam, fornecendo a elas um espaço de integração, brincadeiras e livre expressão. E, por fim, apreciar suas diferentes culturas e identidades. O meu trabalho consiste em proteger na questão de documentação, orientar para ter acesso às políticas públicas, incluindo as crianças nas escolas e acompanhar as pessoas que apresentam problemas sérios de saúde mental, devido a choque cultural no processo de adaptação. Durante a pandemia, muitos pais tiveram bastante dificuldade para lidar com o ensino remoto. Por um lado, alguns deles trabalhavam o dia todo e não tiveram tempo para acompanhar nas tarefas das crianças. E por outro lado, tem a questão do idioma, nem todos os pais falam o português. Isso gerou um grande transtorno. Daí pensei que essa é uma oportunidade única para ir além da dor, apesar do isolamento social. Foi assim que comecei a visitar as famílias, auxiliar as crianças nas tarefas, bem como ensinar aos pais o português. Desde que iniciei esta prática, minha vida mudou de uma forma que nunca havia imaginado. O meu modo de enxergar o mundo e tratar os clientes mudou. A partir daí, criamos um clima que vai além de exercer apenas uma profissão. Por isso, como fruto dessa experiência, foi possível observar a alegria das famílias ao saber que pode contar com alguém que os entenda. Tanto que, com o passar do tempo, muitos recuperaram a sua autonomia e a confiança. Hoje, a gratidão faz parte do meu dia a dia, como se fosse um outro hábito imprescindível. Gratidão por ter encontrado essas pessoas no meu caminho profissional, também gratidão por ter encontrado o pensamento de Chiara, que me serve como ferramenta para exercer a minha profissão. Obrigado pela escuta. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Clef, Eliane Menezes, o Júnior, a Marta, Eliane Charré, pelas suas experiências. Por meio dessa partilha, aprendemos uns com os outros e assim melhoramos nossos resultados, nossa ação, né, como atores no setor de educação. Bom, após ter ouvido as belas apresentações, agora é hora de fazer um pouco de atividade em grupo. Isso nos dará uma oportunidade de aprofundar nossa compreensão sobre o que foi apresentado até agora, especialmente sobre a pedagogia da transformação. Cada um que está presente nessa sala será automaticamente encaminhado para um grupo. Você não precisa se preocupar em fazer nada, basta aceitar o convite para entrar na sala para a qual você foi designado automaticamente. Para orientar esse momento de reflexão, cada grupo é convidado a discutir sobre as seguintes questões inspiradas na temática central desse nosso encontro. Elas vão ser, as questões vão ser exibidas.
Depois, Luiz. Ok, muito bem. Então, continuando, as questões são, então, primeiro, qual aspecto da minha prática pedagógica precisa de transformação? Exato, aí. Obrigado. E a segunda pergunta, qual experiência de transformação eu já vivenciei e o que me comoveu? Então, essas são as duas questões para esse momento de grupo. Uma ótima reunião para vocês. E eu já digo que todos estão convidados a dar a sua impressão, a falar, dar o seu depoimento de maneira breve, que foi feito no grupo, fazê-lo no Padlet. Vocês veem na tela uma cruzinha na parte de baixo. Vocês podem clicar ali e responder as duas perguntas, agora individualmente, de maneira direta. No chat tem o link, só clicar no link do Padlet para ter acesso. Perfeito. Obrigado, Glaucia. Se alguém tiver dificuldade em utilizar o Padlet, pode responder no chat também. Explica de novo como acessar o Padlet. Eu não entendi, eu não estou conseguindo. Posso falar, Luiz? No chat tem um link, você vai clicar no link e vai abrir uma outra página na qual você pode escrever. Eu vou colocar aqui, eu vou escrever no meu aqui embaixo, vocês devem estar vendo. Aqui, adicionar um comentário. Você pode tentar responder aí as duas perguntas, escrevendo aqui embaixo no comentário. E aí, depois, quando você envia aqui, a mensagem fica lá, salva. Você pode escolher uma das línguas, né, pergunta 1, pergunta 2, fique à vontade para responder. Obrigado, Glaucia. E como o Luiz falou, quem tiver dificuldade de acessar o Padlet, pode escrever aqui no chat mesmo, que aí a gente vai depois subir para o Padlet. Podem colocar também fotos, anexar aí.
Que belo, não, Luiz? Todas Sim. essas impressões, todos esses escritos, uma grande alegria para nós. Podemos seguir à frente, adiante? Eu penso que, se alguém não conseguir ainda agora colocar a sua resposta, pode depois encaminhar para um de nós, né, da organização. Nós estamos com o tempo um pouquinho adiantado. Podemos deixar também o Padlet aberto durante Sim. o dia de hoje, né? E assim vocês podem depois continuar escrevendo, caso desejem. Muito bem. Então, vamos caminhando para as conclusões. Eu espero que a conversa no grupo tenha sido boa, tenha tudo ido bem. Certamente foi uma partilha rica, né? E como a gente não ia conseguir ouvir a todos, pedimos para deixar essa contribuição, essa participação no Padlet ou no chat. Mas, então, eu posso chamar Maria José para a gente fazer o encerramento aqui dessa quinta etapa do percurso internacional promovido pela Educação para a Unidade. Bom, eu, em primeira pessoa, agradeço de coração a oportunidade de estar com vocês. Somos sempre aprendizes, e esse foi um momento rico de aprendizado para mim, como creio e espero para todos, né, que participaram. Então, com a palavra, Maria José, para as conclusões. Então, um agradecimento imenso a cada um de vocês que esteve conosco no dia de hoje, né? Um agradecimento especial ao Luiz por nos conduzir, né, nesse nosso momento, esse nosso diálogo, por mediar esse nosso evento. Um agradecimento a toda a comissão internacional, tradutores, né, os organizadores, todos aqueles que se empenharam para que esse evento desse certo, né? Então, são muitos nomes, mas eu quero estender, né, o nosso obrigado, o nosso agradecimento, um caloroso abraço brasileiro a todos aqueles que contribuíram para esse nosso momento. E gostaria de dizer que daremos continuidade ao nosso percurso formativo, né, com a sexta etapa, mas ainda não temos uma data definida. Então, permanecemos em contato, né, todas as informações, inclusive vocês podem ter no site Edu, né, nós vamos disponibilizar o texto, né, que foi apresentado hoje, né, no site. Também nós aqui da Comissão Brasileira estamos preparando um livro, né, com toda essa temática que foi apresentada no ano passado e que esperamos até o final desse ano esteja disponível a todos. Então, nos despedimos, né, com esse desejo de continuar vivendo essa experiência de transformação no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos ambientes. Então, à luz de Paulo Freire e de Chiara, né, nós também, né, podemos transformar os nossos espaços. Então, um grande abraço a todos e muito obrigado
pela participação de vocês. Tchau, gente. Obrigado. Os microfones ficaram abertos, abram seus microfones. Ei, tchau. Tchau, obrigada, Vanderlei. Gratidão, foi muito bom. Obrigado. Tchau. Vou estar com vocês. Obrigado. Valeu, Obrigada a todos. todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Cláudia, muitíssimo obrigada. Tchau e grazie. Grazie. Tchau a todos. Afonso, todos que trabalharam para esse evento. Que bom estar com vocês. Grazie. Un abbraccio a tutti. Obrigado a vocês. Um abraço. A tutti quelli dell'Africa anche che sono lì, Fidelia. Ima. Ciao. Vedervi. Ciao, grazie mille. Grazie. Ciao, grazie. Che bello. Vedere Molto arricchente, grazie. Grazie Fede, in Etiopia. Sì, grazie. Saluti da tutti qua a voi.